E último assunto de hoje, que acho que é mais importante, é isto. Assunto de libertação de antepassado, bênção de antepassado, que vai ocorrer dia 8 de novembro. Hoje eu vim para a sermão, determinação para falar sobre isto. E Pablo olha esse curso fórmula, parece que complicado, mas cada elemento, não tem nenhum elemento que você não sabe. E centenas de vezes nosso pai falou para nós, e por isso nós sabemos, apenas colocou tudo de uma vez. Por isso parece que é complicado, Mas esse desenho é igual como esse desenho. Somente mudou o jeito de desenhar, explicar, Então, nosso caminho é caminho para completar crescimento do amor, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Falando sobre época de Velho Testamento, Novo Testamento, Completo Testamento. E até nível de aperfeiçoamento de estado de crescimento, que é nível de 2/3, é curso de separação de Satanás. Na outra palavra, curso de restauração por indenização. E nós liquidamos todo pecado coletivo, hereditário e individual, depois eliminando toda a natureza decaída, até nível de aperfeiçoamento e estado de crescimento, receberemos Messias nessa posição e liquidamos o pecado original, e depois dos últimos 7 anos, crescemos juntos com verdadeiros pais. E chegamos até aperfeiçoamento individual, união de casal, segunda bênção, terceira bênção realizadas. Isto é nossa meta, nossa meta de vida e vida de fé. E falando sobre tipo de pecado, definição de pecado é o ato de violar a lei celeste, estabelecendo uma condição pela qual se pode formar uma base recíproca com Satanás, entrar numa ação de dar e receber com ele. É pecado individual, pecado original é raiz, é pecado hereditário é tronco, é pecado coletivo é galhos, é pecado individual é folhas. Então, hoje queria falar entre 4 pecados. Pecado hereditário. Pecado individual. Cada um arrepende, cada um faz condição de indenização para liquidar pecado. Pecado coletivo também, mesmo jeito. Se você participar da atividade pública, acelera o processo para pagar por pecado coletivo, Por mérito que fez coisa boa para Deus, através de atividade pública da igreja. E pecado original é para liquidar através de Messias, através de bênção. Então, entre 3 pecados, fora pecado original, que depende de Messias. 3 pecados que nós temos que liquidar por nosso esforço, claro que sim, usando o mérito de verdadeiros pais, mas nossa responsabilidade. É pecado individual, pecado coletivo, pecado hereditário. Relativamente dizendo, pecado hereditário é grande, como tronco. Esse pecado hereditário, na outra palavra, pecado de antepassado, Esse pecado de antepassado, se você tenta resolver por seu esforço individual, vai demorar mais que 1000 anos, porque pecado individual é uma folha. Pecado de seu próprio pecado. Então, pecado de uma pessoa, uma geração. Menor tamanho, mesmo que você queira cometer muito pecado, tem limite de pecado. Vida de 100 anos não permite cometer muito pecado, Mas tronco, pecado hereditário é pecado de muitos antepassados. Centenas de gerações. Não somente 430 gerações. Desde nós até Adão e Eva. Então, se fosse 1000 antepassados, 1000 gerações, 1000 vezes mais. Se fosse 2000 gerações, 2 vezes maior. E não é somente cada geração uma pessoa, tem um monte de pessoas, então não sei quantos 1000 vezes, 10.000, 100.000, 1 milhão vezes, é muito grande. Isto é pecado hereditário, pecado de antepassado. Então, se você não utiliza mérito de seminário de Chombo, se você não aproveita metodologia de seminário de Chombo, não vai chegar aí, nunca. Não vai completar curso fórmula. Então, sua absoluta necessidade para fazer libertação de antepassado e bênção dos antepassados. Através de seminário de Chombo.
Vejo muitas famílias abençoadas estão sofrendo. E às vezes eu faço consulta, né? Consultando, centenas de vezes, já minha vida inteira consultei a vida de outros, tanto jovem como casal. A minha conclusão, maior parte de sofrimento de família abençoada, membro, é por causa de pecado de antepassado. Isto é número 1 de razão. Grande parte de sofrimento é por causa desse. Não é outra coisa. Às vezes, na verdade, falando um pouco mais, muitas vezes, capacidade de membro para enfrentar indenização, pecado de antepassado, parece que formiga. O tamanho de pecado de antepassado, tamanho de problema, tamanho de indenização que está chegando em cima de cabeça dele é uma grande rocha. E formiga não vai vencer rocha, nem movimenta 1 milímetro. Nessa situação, membro está chorando, sofrendo, gritando e fica desespero. Nessa situação, eu quero ajudar através de consultar, mas eu vejo claramente isto. Aí eu falo primeiro, você já fez libertação? Não. Aí eu quero falar muitas orientações, né? Melhor fazer assim, amar inimigo, fazer desse jeito, faz essa condição interna. Mas condição interna, amar inimigo, nem consegue praticar isto. Porque já fora de capacidade. Muito forte, pesado, pressão, muito forte ressentimento de antepassado está chegando em cima dele. Graças a Deus, ele não é sensível espiritualmente. Espiritualmente não está aberto, por isso não fica louco. Mas se abre visão espiritual, começa a sentir toda hora espírito, ele vai ficar louco na hora, gritando. Esse tipo de peso que está carregando anda 24 horas. Espírito mais está batendo a cabeça direto, 24 horas, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Claro que sim, algum dia depois torna-se doente. E muito forte ressentimento de antepassado que foi traído entre casal. Abandonado, separação e fornicação é muito pecado de geração por geração, não é 1, 2 gerações. Muitas gerações estão praticando pecado de adultério, separação, traição entre casal e todo ressentimento bem em cima de membro. E membro não aguenta pressão espiritual, acaba seguindo, obedecendo o desejo de antepassado para cometer o mesmo pecado. Assim fracassa. Ou queda, ou quebra a bênção. Mesmo nível de pecado, né? Como você acha? Desse jeito tem felicidade? Consegue formar família verdadeira? Alguma família que tem tranquilidade? Nenhum momento, nem 1 segundo existe tranquilidade, paz. Não existe. E às vezes, quando eu falo sobre assuntos de pecados de antepassado, libertação de antepassado, tem pessoa que aceita e tenta fazer. Tem pessoa que rejeita, dizendo que não acredita nesse negócio. Isto é para ganhar dinheiro. É falta de entendimento, falta de capacidade para perceber realidade, né? Porque normalmente tem capacidade. Se faz vida de fé certinho, fazendo condição de indenização básico, fundoque, oração, dízimo, sermão, leitura, fazendo esse tipo de coisa básica, mínima, dia e noite, durante um período de tempo, normalmente torna-se uma situação espiritual que ele mesmo percebe que realmente existe influência de antepassado. Mas ele nem consegue perceber que é verdade. Acha que é mentira. Não precisa fazer libertação de antepassado. Isso é apenas mais um jeito de igreja ganhar dinheiro. Essa pessoa está faltando bastante capacidade para perceber verdade. Fica mais longe de salvação, né? Porque rejeitando a libertação de antepassado. Outra maneira de espírito mal provoca lógica na cabeça para impedir ele fazer
libertação de antepassado é aquele lógico que falei, né? Nosso pai falou até 210 gerações. Então, no início de libertação de antepassado, se nosso pai nem falava até 210 gerações, então, nós seguimos aquele padrão? É ilógico, não é? Cada momento aumenta o número. Não sei antes como foi, 210 até outro, assim, né? Cada momento nosso pai aumenta o padrão, aumenta a meta, mas você busca meta anterior que hoje não vale. E aplica isso para si, para quê? Para justificar não fazer. Pode consolar você mesmo desse jeito, só agora, mas depois volta todo o problema. Porque a realidade não muda, né? Realidade existe pecado de antepassado. Então, por favor, toma sério. Outro lógico que Satanás provoca na cabeça de membro é sobre dinheiro. Eu pensei centenas de vezes, né? Por que aparece membro que fala essa frase? Só rico entra no reino do céu? Eu pensei bem. Espírito mau inventou esse lógico. Só rico entra no reino do céu. Isto significa que, para esse membro conseguir falar esse lógico, tem que ter bastante ignorância. Não é uma, duas ignorância. Né? Ignorante sobre porção de responsabilidade humana. Ignorante sobre condição de indignação. Ignorante sobre como funciona a providência de Deus. É muitas coisas. Talvez nem sabe a criação que é da restauração. Por isso trouxe essa conclusão. Porque normalmente nós sabemos, para salvação, Deus é poderoso, Deus tem toda a capacidade, Deus é amor, por isso Deus faz assim, seja salvo, pá, assim, pode salvar? Nós sabemos como senso comum, como membro que sabe o princípio divino, isso não ocorre, nunca vai ocorrer isso. Porque Deus tem 95% dele, e nós temos 5% de responsabilidade humana. Mesmo que possa ser pequeno, precisa mostrar alguma prática, alguma condição que o homem fez. Senão, Deus não pode fazer milagre. Se Deus pode fazer milagre para salvar o ser humano, Ele já tinha feito um segundo para dizer para o mundo será ideal. Agora, um segundo, o mundo tem que ser ideal. Pum, aí acabou a restauração. Mas isso não é senso comum entre nós, que sabemos o princípio divino? Então, se entende lei de indignação, cuja origem é lei de responsabilidade humana, entende taxa de bênção, taxa de seminário, taxa de libertação de antepassado, faz parte de condição de indignação, que é responsabilidade humana, que Deus não pode fazer milagre sem nenhuma condição de homem. Se Deus viola a lei de responsabilidade humana, não podia ocorrer queda de Adão e Eva, não podia ocorrer morte de Jesus. Deus podia fazer milagre para impedir de Adão e Eva cair, impedir de Jesus ser matado. E por que Deus não fez isso? Por que a igreja cristã, 2000 anos de sofrimento? Nós sabemos, bem coisa básica, né? Então, nós temos porção de responsabilidade humana, na outra palavra, condição de indignação para receber salvação, para receber perdão, para realizar coisas de Deus. E como condição mínima, Deus mesmo, verdadeiros pais mesmo estabeleceram certo tamanho de contribuição. Isso deve ser condição de indignação, responsabilidade humana. E sem fazer isto, não existe salvação, não existe libertação do jeito que Deus quer. Satanás acusa. Então, nem sabe isto para dizer aquela frase, somente rico entra no reino do céu? E isto é um ponto de vista que não tem nada ponto de vista princípio divino, curso fórmula, lei de indenização, lei de responsabilidade humana, lei na providência, não tem nada ponto de vista providencial, somente tem ponto de vista externa física e só.
completamente externa física, está vendo dinheiro, não está vendo condição de indignação. Aí, por isso pensa, você cobra demais, tem que abaixar. Até tenta fazer desconto. Qual sentido tem pedir desconto depois que Deus estabeleceu condição de indignação? E se você pede desconto, e se você fez isso, e se falta condição, você vai fazer quando completar a responsabilidade humana? Não tem sentido fazer desconto. É porque pede desconto, porque quer evitar, porque critica, porque está vendo só coisa externa. Parece que não é membro, porque membro entende o princípio divino, né? Então, esse tipo de ressentimento, crítica sobre taxa de bênção, taxa de seminário, taxa de libertação de antepassado, não entender coisa básica. Primeiro tem que tornar-se membro que entende o princípio divino, depois existem outras coisas. Né? Então, vou explicar um pouco mais sobre essa questão de dinheiro, né? No mundo original, homem não precisa trabalhar para ganhar dinheiro para comer. Porque no mundo original, homem trabalha, mas trabalha para viver para outro, para amar o próximo. Mas não é que trabalha, lamentavelmente, por medo de falta de comida. Não é essa situação. Jesus falou que aquele passarinho não preocupa-se o que come, o que veste. Homem é maior do que passarinho, é filho de Deus. Por que você preocupa sobre isso? Deus alimenta. E Jesus mostrou exemplo quando Satanás ameaçou mostrando pão. Aceita minha pão. Mesmo que você possa ser Messias, se não aceita minha comida, você morre, não é? Então, troca sujeito e objeto. Vida espiritual, vida física. Troca sujeito e objeto. Aceita minha pão. Sobrevive graças a mim. Isto é a mensagem de Satanás. E Jesus rejeitou. E o homem não vive somente por pão, vive por espírito também. É relacionamento entre espírito e carne e sujeito e objeto. Jesus ensinou isso, né? Jesus rejeitou, né? Então, de acordo com o lógico de Satanás, depois que Jesus rejeitou o pão de Satanás, Jesus tem que morrer pela fome. Mas ele morreu? Por que ele não morreu? Rejeitando comida. Porque ele falou, o homem vive por espírito também. Não é que não existe Deus. Deus tem 95% para alimentar-me. E os 5% para mim alimentar. Mas parte de Deus existe. Se não acredita Deus alimenta-me, tem que obedecer Satanás para sobreviver. Mas não precisa obedecer Satanás para sobreviver. Porque existe Deus. Deus que está alimentando. Então, o mundo original é assim. Ninguém pensa que eu trabalho, eu ganho dinheiro, por isso eu me alimento. Ninguém pensa assim. Todo mundo sabe que Deus que está alimentando-me, qualquer jeito Deus abençoe, porque eu não tenho pecado, eu estou aperfeiçoado, eu sou família aperfeiçoada, eu estou no domínio direito de Deus, por isso Deus pode dominar mim diretamente. Nessa situação, onde não tem pecado nem frente e atrás, cima e baixo, todo mundo homem aperfeiçoado, o mundo original, no reino do céu, ninguém morre. Não tem risco de morrer por falta de comida. Motivação para trabalhar, não para comer. Motivação para trabalhar é para viver para outro. E por outro lado, alimentar-me, Deus não permite-me morrer por fome. Porque Deus está dominando-me diretamente. Nessa situação que onde não tem pecado de ninguém, no mundo original aperfeiçoado, não tem medo de morrer por falta de comida, por falta de dinheiro. Isto é a situação original, tá? Mas hoje tem muito pecado, muito pecado, muito pecado. Pecado de antepassado acumulado. Por isso, aparece peso grandão para toda a humanidade. Todo mundo tem pecado de antepassado grandão, né? E entre todos os antepassados existe pessoa pecaminosa. Tem pecado tipo Caim e Abel, Adão e Eva. Caim e Abel assassinou mutuamente. Adão e Eva queda.
traição. E terceiro, pecado de dinheiro público, ou seja, roubo. Então, se tem pecado de antepassado de roubar dinheiro, prejudicar outro por engano, não necessariamente igreja dinheiro, dinheiro de igreja, mas dinheiro de governo federal, dinheiro de outro, qualquer dinheiro de outros, se rouba, e esse acumula condição de acusação de pecado de antepassado de muitas pessoas, muitas gerações, desde Adão e Eva até hoje, grande tamanho de pecado está em cima de nós, né? Por isso, depende de grau de pecado de antepassado, do tipo de dinheiro público. Descendente torna-se pobre. E, claro que sim, descendente torna-se pobre, não somente depende desse, depende de esforço humano também. Mas aparece pessoa que esforça e ganha dinheiro. Outro esforça, mas estranhamente não ganha dinheiro e sai dinheiro. Existe essa diferença de sorte. Aí sim, isto é por causa de pecado de antepassado. Normalmente assim. Por que eu posso dizer normalmente assim? Porque hoje em dia não tem muito caso que não tem nada pecado de antepassado. Acho que zero. Somente existe alguém pouco menos pecado de antepassado e alguém pouco mais mérito de antepassado. Mas a diferença não é grande. Todo ser humano, em geral, tem bastante peso de antepassado, de milhões de anos. Por isso, aquela situação do mundo original, que ninguém trabalha para ganhar dinheiro, por medo da morte, né, sente que Deus que alimenta, essa situação não aparece na realidade. Não aparece na realidade hoje, porque tem muito pecado de antepassado, né? Então, nessa situação, se membro fala, somente rico vai entrar no reino do céu, porque você cobra tanta taxa grande? Você não sabe que nós somos muito difíceis? Economicamente difícil, isso não é amor, isso é muito, como fala? Como fala esse aquele português? Exploração. Né? Exploração. Chama a porção de responsabilidade humana, exploração. Chama a condição de nação, exploração. O que eu imagino a reação de Deus. Deus vai dar risada, né? Deus deu porção de responsabilidade humana para abençoar. Deus deu condição de nação para pagar pouco para liquidar o pecado máximo. Para evitar a acusação de Satanás, é uma condição mínima, mas pensando na terra, fala para papai do céu. Ah, você é explorador, né? Imagina o que é a reação de Deus. Então, é falta de entendimento, na verdade. Não está sabendo o tamanho de pecado de antepassado, o tamanho de pecado de si, situação real que é perigo. Não sabe. Achando que você está dando ameaça assim, né? Para ganhar dinheiro. É realmente, né? Perdeu capacidade espiritual para perceber a realidade. Tão longe de Deus, tão longe de separação de Satanás, muito pesado espiritualmente, por isso torna-se esse tipo de entendimento, né? Entende? Então normalmente, né, claro que sim, depende de esforço de cada um para ganhar dinheiro, trabalha mais, trabalha menos, né, aparece diferença de ganho de dinheiro, né? Mas mesmo que esforça do mesmo jeito, aparece alguém que tem sorte, outro que não tem sorte. E alguma pessoa estranhamente durante 10 anos, 15 anos, esforçando, não acumula dinheiro, sempre sai dinheiro, estranhamente. Tem que duvidar. Pecado de antepassado. Então, exatamente esse tipo de pessoa que tem pesado pecado de antepassado de tipo dinheiro público, que reclama, dizendo que, por que tão caro? Absurdo. Você está fazendo exploração. Tributação de antepassado deve ser mais barato. Tem que fazer desconto. Somente rico vai entrar no reino. Fala essa frase, exatamente aquela pessoa que tem bastante peso espiritual. Isto é o que eu pensei em geral. Não digo todo caso, mas em geral, pela minha experiência, eu sinto assim. Exatamente essa pessoa que precisa mais condição de material e grana.
Então fica cada vez mais longe, por causa do pecado de antepassado, difícil economicamente. Mas esse caso, ainda bem, se ele tem fé para sacrificar, esforçar, mesmo que não consiga fazer bastante liberação, esse vez pouquinho, esforçando. Outra vez, mais pouquinho mais, esforçando. Esse pessoa tem também um positivo, ele tem fé, coração bom, né? Essa pessoa tem possibilidade, tem esperança que cada vez mais tem pecado de antepassado, tem pecado de antepassado, cada vez mais liberação, no início um pouquinho, mas depois se acelera, vai certo. Essa pessoa vai melhorar a vida, até melhorar a situação econômica, diminuindo o pecado de antepassado, né? Mas Paulo imagina o caso contrário. Por causa de bastante peso de pecado de antepassado de dinheiro público, por isso ele não tem sorte, por isso ele não tem situação boa de economia. E além de ser ele negativo, criticando a igreja, criticando taxa de bênção, taxa de seminário, taxa de libertação de antepassado, dizendo que é muito caro. Essa exploração, isso é para ganhar dinheiro. Igreja quer dinheiro. Só rico entra rei nos céus. Usa essa palavra, fala essa palavra e mostra o coração negativo e, usando esse lógico, não faz diferença. Então, a razão que não tem muito, né, pensa de financeira é por causa do pecado de antepassado. E mais, ele critica, ele não faz libertação de antepassado, então piora cada vez mais. Torna-se círculo vicioso. Cada vez mais tempo passa, pior. Pecado, dificuldade. Falta de fé, pecado, dificuldade, falta de fé, permite isso. É por isso que eu pensei centenas de vezes, né? Por que nem por falar essa frase? Porque nunca surgiu na minha cabeça. Só rico entra rico, você. Tem a ver entre rico e pobre, rico, você. O que tem a ver é condição de nação, coisa de responsabilidade. Isso sim. Se ele pergunta, somente aquele que faz condição de nação entra rico, você? Sim, você fala certo. Se ele fala, somente rico entra rico, você? Está falando aqui. Rico ou pobre entra rico, você não entra rico, você. Entre dois não tem nenhum relacionamento. Não tem como conectar entre dois. Não tem nada a ver entre dois, é conector dois. Por que conector? Porque não sabe o preço de Deus, só precisando fazer isso. Se por acaso ele fala diferente, somente aquele que fez condição de nação entra rico, você fala comigo, está certo. Condição de nação entra rico, somente aquele que cumpre a responsabilidade humana entra rico, puxa, está certo, você fala certo, você reclama mesmo. Né? Então, eu nunca ouvi reclamação, somente aquele que cumpre a responsabilidade humana entra rico. Porque isso ele fala, ele já sabe que ele é autocontradição. Nunca ninguém fala isso. Então, somente aquele que é rico entra em você. Então, nível é baixo. Né? Porque enquanto todo mundo está fazendo libertação, aquela pessoa que tinha sorte é muito ruim. Né, muito pesado o pecado de antepassado, com tempo de 10 anos, 20 anos, hoje está bem melhor, até recebe bênção financeiramente. Enquanto a pessoa está avançando, permanece lá no mesmo ponto inicial, 20 anos atrás estava aí, hoje está aí. Porque reclamou, criticou, usando lógico de Satanás, dizendo que somente rico entra no reino do céu. Isto é, quem ganhou? Somente Satanás, espírito mal ganhou. Ele não ganhou nada. Ele perdeu 20 anos. Por favor, né? Entenda bem, tá? Porque eu falo essas coisas, porque eu vejo sofrimento de família abençoada. Não é pouca coisa. Sofrimento de família abençoada não é pouca coisa. Muito lágrima, muito sofrimento, muito dolorido. Por isso eu quero ajudar. Por isso eu estou esclarecendo essas coisas, tá? Né? Então, sobre dinheiro, né? Eu expliquei bem, né? Essas partes. E outro, né? Por favor, olha aqui. Libertação de antepassado, 430 gerações. Bênção de antepassado, 430 gerações. Graças a Deus, por favor, olha embaixo.
Libertação e bênção dos antepassados até 430 gerações que está permitido fazer tudo de uma vez. Aquele benefício especial, né? Foram permitidos até a cerimônia da ascensão do verdadeiro Pai, dia 24 de agosto. Isto é dia de ascensão de verdadeiro Pai de 2021. Quer dizer, até mais ou menos agosto de ano que vem, prolongou o período de tempo que permite fazer libertação bênção de uma vez até 430. Por favor, não perca essa oportunidade. É grande bênção. Depois dessa data, volta àquela velocidade devagar, cada vez 7 gerações. Próxima vez, 7 gerações. É muito penoso. Muito devagar. Por isso, melhor nunca reclamar sobre dinheiro. Só mostra fé, só tenta fazer. Isto é suficiente para Deus. Se você faz com sinceridade, com seu esforço, mesmo que não tenha dinheiro, você fez até algum tanto, acumulando dinheiro. Deus abençoe. Deus assume a responsabilidade o resto. Você não acredita essa parte que Deus trabalha. Por isso, reclama, mas nunca pratica, por isso nunca Deus ajudou, né? Então, por favor, não entra nesse círculo vicioso, tá? Como outro dia eu falei, eu gosto muito, né, esse testemunho. Acho que eu tenho que falar centenas de vezes o mesmo testemunho. Um membro, um dia determinou-se para fazer libertação de antepassado. Primeiro dia, com papel, caneta, escreveu, calculando cada linhagem de meu, cada linhagem de marido, e cada campo quantos custa, e calculou quantos dólares. Aí, primeiro dia, quando calculou, fora de realidade, impossível, vai demorar 10 anos ou mais. Pelo número. Mas, aí, ela não reclamou. Ela ficou quieto, pelo menos acreditou e começou a fazer, e cada sábado, cada domingo, fez restauração sozinho. No início, nem ganhou muito resultado, mas não importa, ela fez, ela entende que isto é absoluta necessidade, tem que fazer. Então, realmente, 95% de Deus ajudou. Não ocorreu milagre grandão, assim como, de repente, entrou 4 mil reais na minha conta. Não é isto. Mas, na forma difícil de perceber, dia e noite, pouco a pouco, o mundo espiritual ajudou para entrar dinheiro extra. Evita sair dinheiro. Conseguiu recolher um dinheiro e fez libertação uma vez. Não fez tudo, mas próxima vez, mais uma vez, continua direto durante meses, acumulou dinheiro e fez pouco mais. E continuou isso há alguns anos. E, como resultado, bem mais cedo do que imaginava, já completou 430 famílias de libertação e bênção, porque no meio começa a acelerar. Absoluto bom espírito de antepassado volta para ela, continua permanecendo, ajuda a seu processo de restauração e na forma estranha, mas pouco a pouco, dia e noite, recebe pequeno milagre que não percebe, mas acaba realizando 430 entre poucos anos. E essa família abençoada, 10 vezes, entrou no registro do céu. Isto é mais uma prova que Deus existe, Deus tem 95%. E quando ela começou, primeiro dia que começou, determinou, ela não tinha nada, tinha mínima fé, nada mais. Pelo menos ela não reclamou, ela não usou aquele lógico, somente rico entra no reino do céu. Ele não entrou desse lado, ele entrou outro lado. Só isso a diferença, não tinha dinheiro. Pode fazer, tá? Eu acho que todo mundo pode fazer. Com o tempo, vai resolver. Se você mostra fé mínima, né? E libertação de espíritos centrais. Também outro ponto importante, né? Libertação de antepassado, bênção de antepassado é coisa básica que é absolutamente prioridade, absolutamente importante. Mas, por outro lado, existe algo fora de linhagem de seu antepassado, vítima de antepassado, que tem ressentimento para você. Ou seja, pode ser, por acaso, em cima de linha de seu antepassado, mas ainda não chegou até libertar. Não importa, pessoa péssima que está dando mais influência diretamente para você, vai ser libertado, nem precisa saber quem é, porque normalmente nós não sabemos.
Mas se você escreve aquele péssimo espírito, que é centro do problema, espírito central, escreve, faz libertação. Cada um, $50 atualmente, né? Então, essa libertação também, ao mesmo tempo, temos que fazer. E aquele que terminou 430 gerações, não deve ficar sossegado, porque ainda tem essa parte. É por isso temos que esforçar o máximo possível fazer libertação de espíritos centrais. Por exemplo, né? Antepassado, pecado de antepassado bem para nós, né? Mas ele não está em cima de linha de antepassado, nem é antepassado. Mas antepassado, por exemplo, matou ele, prejudicou ele está ressentido para mim. Existe esse caso também, né? Independente daquele caso ou outro caso, né? Pode ser linhagem nossa ou não linhagem, não importa. A partir de péssimo espírito pode libertar, né? Então, eu também tenho experiência grande que quando eu eliminei 6 espíritos maus, principal mudou completamente. Saúde. Antes, mesmo que vai para médico, fazendo muito tratamento, nunca melhorou a coluna, né? Mas depois que libertou 6, na forma natural, sem medicamento, sem nada, voltou normal. Fiquei muito assustado, né? Mentalidade também, sair de mentalidade de inferno para reino do céu. Quer dizer, mais tranquilo. E depois, eu fiz bastante esforço, né? E fiz bastante libertação central. Quando eu fiz libertação central, de certo número, algum número não sente. Por exemplo, 6 sentiu. Grande diferença. 7 não sentiu, 8 não sentiu, 9 não sentiu, 10 de repente sentiu. Assim funciona. E parece que 6 libertou, por isso já tranquilo, né? Mas na verdade tem algo profundo dentro do meu corpo, né? 10ª pessoa fez grande mudança de minha mentalidade. Parece que voltou paz profundo. Mudou minha mentalidade. Depois, continuando mais 11, 12, 13, 14, 21, também ocorreu outro milagre interno. Assim funciona. Por isso, né? Todo, né? É família abençoada também. E também aquele que terminou 430 gerações também tem que investir bastante para libertação central. No meu caso, eu fiz 21 libertação central para mim. Não é que eu tinha dinheiro. Nem é que eu fiz tudo de uma vez. Desde anos atrás, bem no início, quando começou a libertação central de Champion, achava que isso é muito importante. Por isso, toda vez que tem seminário, oportunidade que eu participo, fez 1. Às vezes tem dinheiro, então fez 2. Às vezes não tem dinheiro, 1. Às vezes não consegue fazer, 0. Mas anos, esforça cada vez mais, cada vez que tem oportunidade de participar do seminário, esforcei para fazer algo mais. Acaba sendo 21. Eu fiz a mesma coisa para meus filhos também. Entendendo que uma das melhores maneiras para proteger nossa segunda geração é eliminar espírito mal dentro. Claro que sim, tem outro elemento também, né? Influência de sociedade, educação de pais, tem tudo, né? Mas uma das coisas fortes de influência é o próprio espírito mal dentro do corpo de meus filhos. Então, também fazemos para eles cada vez que tem oportunidade. Um pouco, né? Então, por favor, deseja fazer isto. E se começa por fé, não é questão de dinheiro. Na verdade, Deus abençoe financeiramente. Chegando a certo nível de fé, condição, vai acelerar seu processo, tá? Outro assunto que eu quero falar hoje, né? Aqui, por favor, embaixo 2. Libertação dos novos 400 espíritos centrais do problema legal de Projeto Jardim em dia 8 de novembro. Isto. Ultimamente, nós libertamos 400 espíritos centrais de Projeto Jardim. Problema legal, né? Antônio Augusto Apolinário, problema legal de Receita Federal e tudo mais. Então, estou sentindo ainda mais grande necessidade para bater em cima. Precisa mais condição para realmente vencer toda ameaça de coisa negativa.
coisa negativa, bem negativa. É por isso que temos que vencer. É por isso, né? Ultimamente, eu falei em cima da hora, pedindo contribuição. Por que eu falei em cima da hora? Porque até a última hora eu achava pensando, vou pedir, não pedir, vou pedir, não pedir. Porque sinto muito para pedir, né? Caso dinheiro, eu fico muito sensível, né? Por isso não pede, né? Mas na última hora determinei para pedir. Porque, na verdade, início, primeiro, antes que eu peço, um membro ofertou. Através dessa oportunidade, abri minha mente, minha ideia e comecei a pedir, né? Oferta, né? Depois eu fiquei muito assustado. Muitas pessoas ofertaram. Muito, muito mesmo para ajudar o Projeto Jardim. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Mas tem outra razão que eu não falava até a última hora. Porque eu queria que todo mundo focalize para a sua libertação. Se tem dinheiro, usa para a sua libertação. Eu pensava assim. Por isso eu achei não devo pedir, mesmo que possa ser para a pública. Coisa pública, né? Mas neste vez, já estou avisando desde antes, porque se avisa mais cedo, pode planejar. Claro que sim, você tem que dar prioridade para a sua libertação. Mas, por outro lado, também se você dedica-se para a coisa pública, torna-se outro tipo de mérito. E seu bom senso decide. Equilíbrio entre coisa pública e coisa individual, nada mais. E aquele que já terminou 430 gerações, também pode ajudar mais do que outros. Com esse conceito, neste vez eu vou avisar, né? Pedir. E, por favor, apoia financeiramente aquele que tem boa vontade para ajudar a coisa pública, né? Para vencer problema legal de Projeto Jardim. Queria chegar até 400 espíritos centrais para libertar. Se por acaso não chega a contribuição daquele tamanho, tudo bem, até 200, 300, não importa. Mas importante é, perante Deus, nós dizemos, nós fazemos melhor esforço. Com sinceridade. Isto é importante, né? Então, queria pedir, né, oficialmente, publicamente, sobre a contribuição para a libertação de 400 espíritos centrais. Né? Claro que sim, mais uma vez, né, aquele que tem, né, situação muito, né, atrasado de libertação, tem que completar sua libertação primeiro, tá? Né, mas, por outro lado, também, né, quem quiser, quem tem boa vontade para ajudar a coisa pública, por favor, né, ajuda para libertar 400 espíritos centrais, tá? E seguinte, o último assunto, carta de desejo, carta de consagração Hyojong. Eu acho que todo mundo já sabe, porque eu falei muitas vezes, mas isto é ilusão de conferencista. Conferencista fala 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, acha que já todo mundo sabe, né? Mas sempre aparece pessoa que não sabe. Por isso eu quero repetir, né? Carta de desejo também é mais uma condição muito importante. Além de funciona bem para desejo, depois que faz libertação, pensa de antepassado de sua linhagem, se escreve uma carta, não importa qual desejo, pode ser qualquer outro desejo que não tem nada a ver, mas se você escreve uma carta, isto torna-se condição que limpa todo o registro de antepassado. Perdoar pecado é uma coisa. Se perdoar pecado, espírito antepassado não tem mais pecado, né? Então, Satanás não acusa. Ninguém consegue acusar. Mas dá para ver o que ele fez na terra, gravado no seu espírito. E passa por vergonha. E também, espírito mal acusa, dizendo que você está fazendo isso coisa na terra. Como você pode tirar mim de corpo de descendente? Espírito mal acusa. E nosso antepassado fica fraco para fazer obra, né? Mas se escreve carta de desejo, uma carta de esposa uma, tá? Então, limpa todo o registro que está gravado no vídeo de seu espírito. Então, ninguém pode ver pecado. Então, seu antepassado torna-se mais poderoso, mais forte para ajudar vocês. Por isso, mínimo uma carta, né? Cada um tem que escrever. Né? Além de quando tem desejo, né? E também, essa carta de desejo, não somente no seminário pode escrever. Qualquer dia do ano, 365 dias, qualquer dia, se liga para escritor de Chombo, pode escrever carta, tá? Pode comprar, pode escrever. E a partir de quando escrever carta, já o mundo espiritual começa a fazer trabalho em cima de seu pedido.
Não espera até o dia de cerimônia que entrega a carta. Por isso, né, às vezes tem algo emergência, né, sobre doença, né, alguma coisa, seria bom, né, utilizar essa carta. Essa carta pode ajudar falta de condição. Quando falta de condição, urgentemente precisa estabelecer condição, carta de desejo torna-se boa condição, né? Ok, até aqui hoje eu falei.